Olá, fera, como vai? Tudo bem? Hoje nós vamos ver economia do segundo reinado, a lavoura cafeeira. Fera, o café ele vai ser o primeiro produto a superar o açúcar em importância, a superar as exportações açucareiras. Nós vimos a economia do século XVI, do século XVII, e eu falei para vocês que o açúcar ele era o principal produto desse período, de exportação desse período. Nós vimos depois a economia do século XVIII, e eu falei lá no século XVIII que o ouro não superou o açúcar em importância. E nós vimos também que o algodão no século XVIII ele vai ter importância significativa no Brasil. Por quê? Devido à independência dos Estados Unidos e devido à Revolução Industrial ocorrida na Inglaterra. Então, o algodão brasileiro ele vai ganhar importância significativa. Nós vimos a economia do primeiro reinado. E eu falei para você que no primeiro reinado o açúcar estava em decadência. O açúcar e o algodão estavam em decadência. Plínio, por que o açúcar e o algodão estavam em decadência no primeiro reinado? Você deve lembrar, porque o açúcar brasileiro passou a concorrer com o açúcar de beterraba produzido na Europa e com o açúcar cubano. E o algodão? Por que o algodão também estava em decadência? Porque os Estados Unidos retomaram o comércio algodoeiro com a Inglaterra. Então, fera, no primeiro reinado você vai ter um período, uma crise econômica, porque o Brasil não encontrava um produto significativo para vender. E aí esse produto, quem vai superar esse produto, o açúcar, no caso será o café, como você está vendo aí. Só que, fera, até o século XVIII, a lavoura cafeeira, ela era voltada para o mercado doméstico, para o mercado interno. Fera, mercado doméstico é porque o café ele era vendido para o Brasil. E fera, a estrutura de produção do café é a mesma da produção canavieira, através da plantation. O que é plantation? Latifúndio, monocultor, escravista, voltado para o mercado externo, de exportação. Só que, fera, o seu Enem pode querer lhe complicar, porque é uma diferença entre a lavoura cafeeira e a lavoura canavieira. Obviamente você sabe que a lavoura cafeeira produz café e a canavieira açúcar, você sabe disso. Mas qual a diferença básica? É que, em comparação à lavoura canavieira, a lavoura cafeeira ela é muito mais barata. Plínio, e o que é que torna a lavoura cafeeira mais barata em comparação à lavoura canavieira? Simplesmente, fera, porque na lavoura cafeeira você não precisa do engenho. A montagem do engenho é caríssima. E você deve lembrar que aqui no Nordeste nós tivemos os senhores obrigados. Quem eram os senhores obrigados? Aqueles senhores de engenho, aqueles senhores canavieiros que tinham a lavoura de café, mas que não tinham engenho e eram obrigados a moer sua cana no engenho de um outro senhor. Então a diferença básica é essa, gente. Você não tem na lavoura cafeeira a necessidade do engenho. Bom, o que acontece? Como eu falei para você, até o século XVIII o café era voltado para o mercado doméstico, para o mercado interno. Só que a lavoura cafeeira, fera, ela vai sofrendo uma evolução. Acompanhe aqui comigo no mapa, por favor. Você está vendo aí, pintado de roxo, né? Essa parte aqui pintada de roxa, ela se chama Baixada Fluminense. E essa parte aqui de amarelo, ela se chama Vale do Rio Paraíba do Sul. Então, concentre-se na parte roxa e na parte amarela, por favor. Bom, vamos voltar aqui. Veja bem, fera, veja bem. Na parte roxa, você tem a Baixada Fluminense. E na parte amarela, como eu falei, você tem o Vale do Rio Paraíba do Sul. Que na sua prova ele coloca apenas Vale do Paraíba. Fera, essas duas produções, elas eram produções um tanto quanto precárias. Por quê? Porque eram produções itinerantes. Plínio, como assim produção itinerante? Fera, eles não estavam preocupados em adubar o solo, eles não estavam preocupados em levar melhorias para o solo. Então, eles produziam no local, o solo ficava gasto, o solo ficava pobre, eles iam para um outro local, para uma outra localidade, produzir. Então, naquela outra localidade, o solo ficava pobre, ficava gasto, eles buscavam a outra região. Só que nessa parte amarela aqui, como eu falei, Vale do Paraíba, é nesse período onde vão surgir os famosos barões do café.
Eu não vou, vai surgir toda aquela riqueza do final do século XIX, onde aqueles barões do café, aquela galera que passou a ter bastante influência aqui no Brasil. Mas você está vendo aí a parte laranja e a parte verde. Essa parte laranja, gente, ela é chamada Oeste Paulista. Fera, nessa parte laranja, a produção da lavoura cafeeira ela é de outra maneira. Ela se dá numa produção mais dinâmica. O senhor o cafeicultor, ele vai estar preocupado com a adubagem do solo e você vai ter uma mão de obra bem interessante aí. Você vai ter a mão de obra imigrante. Plínio, mão de obra imigrante, sim, fera. Aqui no Brasil, no século XIX, surgiu uma política preconceituosa e racista chamada política de branqueamento populacional, onde, aqui no Brasil, o pessoal dizia o seguinte: olha, o Brasil é atrasado porque tem muito negros. A Europa é avançada porque a Europa tem brancos. Então, para que o Brasil seja avançado, vamos trazer o branco europeu para cá. Então, senhoras e senhores, o que acontece? O Brasil incentiva a vinda desse imigrante. Você vai ter o sistema de parceria, que de parceria só vai ter o nome, porque o imigrante vem para cá e ele tem que pagar juros altíssimos pela viagem que foi custeada dele e da sua família, pela morada que ele vai receber aqui. Então, gente, não teve muita coisa boa para esse imigrante aqui no Brasil, não. Esse imigrante também sofreu. Inclusive, a vinda desse imigrante por esse sistema de parceria, nós chamamos que esse sistema de parceria inaugurou aqui no Brasil a escravidão por dívidas. Por quê? Porque o imigrante era obrigado a ficar na terra, na fazenda, até quitar a sua dívida com o cafeicultor que custeou a sua vinda para o Brasil. Bom, mas nessa parte aqui, então, você vai ter a mão de obra imigrante atuando nessa lavoura cafeeira. Uma mão de obra mais dinâmica, uma mão de obra mais avançada. Por quê? Porque o escravo, ele não está preocupado com o ganho. Ele não ganha se ele produzir mais, se ele produzir menos. Ele vai ter a mesma coisa para ele: surra e pão, somente. Bom, então nessa lavoura, nesse Oeste Paulista, a produção ela vai ser mais dinâmica e aí, gente, você vai ter o investimento em outros setores. Como assim, Plínio? Investimento em outros setores. Fera, em 1850 foi assinada a Lei Eusébio de Queiroz, onde a Lei Eusébio de Queiroz ela acabou com o tráfico negreiro, ou seja, o negro agora estava proibido de vir da África para o Brasil. Claro, isso aí vai motivar um tráfico interno. Obviamente, haverá também um tráfico clandestino da África para cá. Então, o que acontece? Como os cafeicultores não estavam mais comprando negros da África para o Brasil e a mão de obra agora era uma mão de obra imigrante, estava sobrando dinheiro para esses cafeicultores. O que foi então que esses cafeicultores fizeram? Passaram a investir em outras atividades comerciais. Por exemplo, a indústria. Daqui a pouco eu vou falar de um grande industrial, de um grande empresário que vai surgir no Brasil no século XIX, chamado Barão de Mauá. Só que, fera, você pode ser pego de surpresa no seu Enem. Porque é o seguinte: para escoar esse café para a Europa, esse café vai ser escoado por onde? Obviamente, esse café, fera, ele vai ser escoado pelo Porto de Santos. Então, fera, muito cuidado, porque ele pode colocar na sua prova que o Porto de Santos teve importância significativa com a lavoura cafeeira. É verdade, porque, claro, o café não vai ter que ser escoado pelo Porto de Recife, vai ter que ser escoado pelo Porto de Santos. Então, o Porto de Santos, nesse período, vai ter importância bastante significativa. E outra coisa, fera, haverá o investimento na malha ferroviária, em vias férreas, no trem. Por quê? Para o café ser escoado de tão longe para o Porto de Santos, não dá para ser no lombo do burro, não dá para ser em carroças, tem que ser a partir dos trens. Então haverá um incremento de trens aqui no Brasil. Mas como eu estava falando para vocês sobre o Barão de Mauá, que era chamado Irineu Evangelista de Souza, ele foi um rapaz que tinha uma vida muito simples no Rio Grande do Sul. Mas aos 9 anos, seu pai foi morto por ladrões de gado e ele foi morar no Rio de Janeiro. Lá no Rio, o Barão de Mauá, ele trabalhava para o seu tio. Trabalhava das 7 às 10 da noite como caixeiro. Mas aí Mauá era um comerciante nato, vai tendo tino para o comércio
ele vai aprendendo várias técnicas de comércio, até que ele passou a trabalhar em uma importadora inglesa. Nessa importadora, ele vai aumentar seu leque de influência, ele vai conhecer outras pessoas, ele vai se tornar gerente e sócio dessa importadora, até que Barão de Mauá entrou para um grupo seleto da maçonaria. Isso, gente, ampliou ainda mais a influência de Mauá. Bom, Mauá passou a investir em várias empresas, em vários ramos, empresas de fundição de ferro, de iluminação, inclusive Mauá abriu bancos. Então Mauá, gente, ele tornou-se um homem muito rico aqui no Brasil. Só que, claro, a riqueza de Mauá atraiu a inveja de muita gente. Mauá era um cara ligado ao Partido Liberal e em alguns momentos ele vai atrair a oposição dos conservadores e até mesmo a oposição do imperador. Fera, Mauá, ele era tão rico, que mais rico do que Mauá, apenas o Império. Ele era a pessoa mais rica desse Brasil. Mas, devido a sabotagens, devido à oposição, Mauá vai quebrar. O interessante, gente, é que Mauá, ele casou-se com sua sobrinha, May. Por que ela era chamada de May? May, Maria Joaquina, ela era chamada de May porque ela nasceu no mês de maio. Por isso que Mauá carinhosamente a chamava de May. Ambos tiveram 18 filhos. Obviamente, alguns desses filhos eram natimortos, porque já que a relação era incestuosa, eles não resistiam. Mas o que acontece? Mauá, ele é considerado, sim, esse grande empresário do Império. Fera, o que é que você tem que guardar de informação dessa aula? Que a lavoura cafeeira, ela vai superar a lavoura canavieira. Que a lavoura cafeeira, ela é produzida também em cima da plantation, mas que a lavoura cafeeira, ela é muito mais barata em relação à lavoura canavieira devido à ausência do açúcar. E um detalhe que você não pode esquecer, por que o café aqui no Brasil torna-se significativo? Porque a Europa passou a comprar o café e os Estados Unidos passaram a comprar o nosso café. Uma outra informação que você tem que guardar é que nesse período você vai ter a figura do Barão de Mauá, o empresário do Império, uma pessoa que sozinha investiu em vários setores da economia, em vários setores que o Império não estava preocupado em investir e o Barão de Mauá passou a investir nessas áreas. Lembre-se também, fera, da importância que o Porto de Santos terá nesse período, devido ao escoamento da lavoura cafeeira. E um outro detalhe é que nesse período chegará aqui no Brasil a mão de obra imigrante. E por que a mão de obra imigrante? Porque o europeu veio para cá devido à política preconceituosa e racista do branqueamento populacional que havia aqui no Brasil. Fera, foi um prazer estar com você esse período. Fique na paz e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Tchau!